Há algo profundamente errado com o brilho que agora consome o meu espelho retrovisor. Uma luminosidade que não se limita a refletir a superfície vítrea, mas que parece perfurar a própria densidade da noite, infiltrando-se na cabine do meu carro como um gás tóxico e silencioso. Eu estou dirigindo há 6 horas por esta estrada secundária. Uma fita de asfalto gasto que serpenteia entre colinas invisíveis e plantações de eucaliptos que, sob a escuridão, parecem sentinelas esguias e condenadas. No início, eu pensei que fosse apenas mais um viajante apressado, um caminhoneiro tentando cumprir um prazo impossível, ou um jovem imprudente testando os limites de um motor potente. Ajustei o espelho para diminuir o reflexo, movi o pescoço para a esquerda, tentei ignorar a intrusão. Mas o brilho não é comum. Ele é de um branco cirúrgico, uma alvura que apaga as cores do meu painel, transformando o verde suave dos indicadores de velocidade em um cinza doentio e transformando as minhas próprias mãos sobre o volante em garras pálidas, quase translúcidas. O problema, o verdadeiro nó górdio que está apertando a minha garganta agora, não é a insistência daquela luz, mas o fato de que, por mais que eu force a vista, por mais que eu tente discernir a silhueta de um capô, a grade de um radiador ou a curvatura de um para-brisa atrás daqueles 2 globos oculares incandescentes, não há absolutamente nada. São apenas os faróis. 2 círculos perfeitos de agonia luminosa, flutuando a exatos 10 metros do meu para-choque traseiro, mantendo uma distância matemática, uma precisão física que desafia as leis da inércia e da fricção. Eu acelerei. O motor do meu velho sedã protestou com um rugido metálico, uma vibração que subiu pela coluna de direção e fez meus dentes latejarem, mas a distância permaneceu a mesma. Eu freiei bruscamente, sentindo o cinto de segurança morder o meu peito, esperando o impacto, o som de metal retorcido, o estilhaçar de vidro que confirmaria a existência física do perseguidor. Nada. Os faróis apenas diminuíram a velocidade em uníssono perfeito com o meu veículo, como se estivessem acorrentados ao meu chassi por um elo invisível e inquebrável. Não houve som de frenagem vindo de trás. Não houve o chiado de pneus queimando borracha contra o asfalto frio. Apenas o silêncio absoluto da estrada, interrompido apenas pelo som da minha própria respiração, que agora soa como o fole de uma fornalha velha. Eu estou sozinho nesta rodovia, ou pelo menos deveria estar. O mapa diz que a próxima cidade está a 40 quilômetros de distância, um ponto insignificante no mapa que eu provavelmente nunca alcançarei se essa anomalia continuar a ditar o ritmo da minha existência. A contextualização da minha viagem era simples. Uma fuga, um retorno, uma necessidade de distância de um passado que queima. Mas agora, o presente é uma pira de luz branca que me cega para qualquer futuro. A estrada à minha frente é um túnel escuro devorado pela luz que vem de trás. É um paradoxo visual. Eu vejo melhor o que está diante de mim por causa do que me persegue, mas o que vejo é aterrorizante em sua monotonia. O asfalto parece líquido. As faixas brancas descontínuas passam por mim como pulsos de um coração moribundo. Eu tentei ligar o rádio, buscando qualquer voz humana, qualquer ruído que não fosse o estalo do plástico do painel se expandindo sob o calor imaginário daqueles faróis. Tudo o que obtive foi uma estática densa, um chiado que por breves momentos parecia se organizar em sílabas, em sussurros que pronunciavam o meu nome entrecortado por interferências atmosféricas. Desliguei o aparelho imediatamente, sentindo um calafrio que começou na base da minha espinha e se espalhou como gelo pelas minhas costelas. A sensação de ser observado não é apenas psicológica, é tátil. Sinto o peso do olhar daqueles faróis na minha nuca, um calor seco que faz a pele repuxar. Por que eu não consigo ver o motorista?
Por que quando a estrada faz uma curva acentuada e a luz deveria, por uma fração de segundo, iluminar as árvores ao lado, ela permanece focada apenas em mim, como um holofote de um palco onde sou o único ator em uma peça de horror sem roteiro? A cada quilômetro, a tensão escala. Eu comecei a notar detalhes que antes passavam despercebidos. O relógio digital do carro travou em 03:33. Não importa quanto tempo passe, os números verdes permanecem estáticos, zombando da minha percepção de tempo. A agulha do combustível está caindo mais rápido do que o normal, como se o carro estivesse fazendo um esforço hercúleo para fugir de algo que não pode ser evitado. Eu me pergunto se estou tendo um surto psicótico, uma alucinação induzida pelo cansaço e pela privação de sono. Mas a luz é real demais. Ela projeta sombras longas e distorcidas de tudo dentro do carro. A minha própria sombra no painel parece ter vida própria, movendo-se com um atraso de milissegundos em relação aos meus gestos. Uma silhueta negra que parece querer se descolar da superfície plástica e me agarrar pelo pescoço. Eu fecho os olhos por um segundo, apenas um segundo, e quando os abro, os faróis parecem ter dobrado de tamanho. Eles não estão mais atrás do carro. Eles parecem estar ocupando o espaço que deveria ser o meu banco traseiro. Olho pelo retrovisor interno, e o que vejo me gela o sangue. O banco de trás está vazio, banhado por aquela luz insuportável. Mas o reflexo no vidro mostra 2 pontos de luz flutuando no ar, exatamente onde a cabeça de um passageiro deveria estar. Não há ninguém lá. Não há carro, não há lataria, não há pneus, não há o brilho do painel de outro veículo. Existe apenas a luz. Uma luz que possui uma intenção maligna, uma fome silenciosa. Eu tentei gritar, mas a minha voz saiu como um grasnido seco. Uma falha na garganta que foi prontamente abafada pelo som do vento uivando pelas frestas das janelas. O vento. Ele começou a soprar com uma força sobrenatural. Embora as árvores ao lado da estrada permaneçam imóveis, estátuas de madeira em um jardim de sombras, o ar dentro do carro tornou-se pesado, carregado de ozônio e algo que lembra o cheiro de flores murchas em um cemitério sob o sol de verão. Eu sei que deveria parar. Eu sei que deveria encostar o carro, descer e enfrentar o que quer que seja isso. Mas o medo é uma âncora. O medo me mantém grudado ao assento, com as mãos cerradas no volante até que os nós dos meus dedos fiquem brancos. Se eu parar, a luz vai me alcançar. Se a luz me alcançar, eu deixarei de ser sombra e passarei a ser nada. A estrada começa a apresentar anomalias geográficas. Eu passei pela mesma placa de curva perigosa a 500 metros 3 vezes nos últimos 10 minutos. O mundo tornou-se um loop, uma fita de Moebius onde o início e o fim se fundiram em um ciclo eterno de perseguição. Os faróis atrás de mim agora parecem emitir um som, um zumbido de baixa frequência que faz meus órgãos internos vibrarem. É um som que não entra pelos ouvidos, mas que ressoa nos ossos, uma frequência de puro pânico. Eu olho novamente para o retrovisor lateral. A luz está tão próxima agora que eu posso ver as microfissuras na lente de vidro que não existe. Vejo a estrutura interna da lâmpada, os filamentos incandescentes que queimam com uma intensidade que deveria derreter o metal, mas que permanece fria ao toque da minha percepção. E então, o primeiro pattern interrupt real acontece. Os faróis apagam. Por um breve momento, a escuridão é tão absoluta que eu me sinto submerso em tinta. O alívio dura o tempo de uma batida de coração. Antes que eu consiga processar o desaparecimento da ameaça, eles se acendem novamente. Mas agora estão dentro. Não atrás do carro, não no banco de trás, mas dentro dos meus próprios olhos. Por um instante, eu vejo o mundo através daquela luz branca. Vejo a estrada como um esqueleto de cálcio. Vejo as árvores como veias abertas. Vejo o meu próprio corpo como uma máquina de carne trêmula e patética.
E então, com um estalo seco, eles voltam para a posição original atrás do meu para-choque. Eles estão brincando comigo. É um jogo de gato e rato onde o gato é uma entidade fotônica e o rato está ficando sem gasolina. O desespero começa a se transformar em uma raiva fria e impotente. Quem é você? O que você quer? Eu grito para o vazio do retrovisor, mas a única resposta é o reflexo implacável. Eu começo a me lembrar de histórias que ouvi na infância, sobre luzes que perseguem viajantes solitários, sobre mães do ouro ou fogos fatos que levam os incautos para o abismo, mas nada disso se encaixa na natureza técnica e agressiva desses faróis. Isso é moderno, isso é mecânico, embora imaterial. É como se a própria ideia de um veículo perseguidor tivesse se manifestado sem a necessidade da matéria. Eu tento me concentrar na condução, mas a estrada está começando a se desfazer. As bordas do asfalto estão sumindo, dando lugar a um vazio cinzento, um nada que devora a realidade à medida que avançamos. Eu não estou mais em uma rodovia estadual. Eu estou em algum lugar entre as dimensões, em um corredor estreito criado pela vontade daquela luz. A revelação começa a se formar na minha mente, uma ideia terrível que eu tento afastar com todas as minhas forças. E se os faróis não estiverem me seguindo? E se eles estiverem me empurrando? Empurrando-me para longe de algo que eu esqueci ou em direção a algo que eu não quero ver? O clímax desta primeira parte da minha agonia ocorre quando eu vejo, ao longe, o brilho de um posto de gasolina. É uma estrutura decrépita, com luzes de neon piscando em um ritmo moribundo, mas é uma ilha no oceano de trevas. Eu viro o volante com violência, os pneus gritam ao encontrar o cascalho do pátio abandonado. Eu freio diante das bombas de combustível enferrujadas e desligo o motor. O silêncio que se segue é mais alto que qualquer ruído. Eu não me movo. Eu não respiro. Lentamente, eu olho para o espelho retrovisor. Os faróis pararam na entrada do posto. Eles estão lá, imóveis, guardando a saída. Eles não avançam para a área iluminada pelo neon, como se respeitassem uma fronteira invisível entre diferentes tipos de luz. Mas então, eu percebo o erro fatal. Ao olhar para o vidro da loja de conveniência à minha frente, vejo o reflexo do meu próprio carro. O para-brisa está coberto de uma poeira branca, como se o veículo estivesse parado há décadas. E no banco do motorista eu vejo a minha silhueta. Mas atrás de mim, no reflexo do vidro da loja, não há faróis na entrada do posto. A estrada atrás de mim, no reflexo, está deserta e escura. Eu olho para o retrovisor novamente. Os faróis estão lá, queimando a minha visão. Eu olho para o reflexo na loja. Eles não existem. A discrepância entre o que o espelho me diz e o que a realidade reflete é o fechamento do círculo do meu medo. Eu estou preso em uma percepção que não pertence a este mundo. Eu abro a porta do carro. O som da dobradiça rangendo soa como um grito de agonia no pátio deserto. O ar aqui fora é estagnado, sem um sopro de brisa, e tem o gosto de ferro e estática. Eu dou um passo para fora, mantendo os olhos fixos naqueles globos de luz na entrada do posto. Agora que estou fora do carro, a escala mudou. Eles parecem maiores, mais altos, como os olhos de um gigante feito de eletricidade. E é aqui que o loop se abre novamente, mantendo a minha curiosidade e o meu terror em um estado de suspensão insustentável. Eu vejo algo se mover entre as luzes. Não um motorista, não uma pessoa, mas algo que se projeta da claridade como um membro feito de fumaça e fótons. A conclusão desta primeira etapa da minha jornada não é uma fuga, mas a aceitação de que as regras mudaram. Eu não sou mais um motorista em uma estrada. Sou uma presa em um terreno de caça iluminado. O payoff deste momento é a compreensão de que o isolamento é total. Não há ninguém vindo me ajudar. Não há outros carros nesta estrada. Nunca houve. O que quer que esteja por trás desses faróis, ele me escolheu
e ele tem todo o tempo da eternidade para me consumir. O medo agora é uma vibração constante, uma nota única que toca no fundo da minha alma. Se você está ouvindo isso, se você está lendo este relato deixado em um gravador digital, encontrado no painel de um carro vazio, em um posto de gasolina abandonado, preste atenção. Se você estiver dirigindo à noite e notar que uma luz estranha começa a ocupar o seu retrovisor, não acelere, não freie, não tente olhar para quem dirige, apenas feche os olhos e aceite que a estrada não é mais sua. Acompanhe a continuação desta narrativa para entender o que acontece quando a luz finalmente decide que não precisa mais manter a distância. Se você quer saber o que encontrei dentro daquela loja de conveniência e como os faróis começaram a falar comigo, fique atento para a parte 2. O mistério apenas começou a se desdobrar e a escuridão é muito mais profunda do que qualquer luz possa revelar. O brilho gélido que se aloja no meu espelho retrovisor não é mais apenas uma irritação óptica ou um reflexo errante da lua sobre o asfalto úmido. Ele se transformou em uma presença física, um peso que se acomoda no banco de trás da minha consciência sem nunca se materializar por completo. Eu sinto a pressão daquela luz, uma radiação fria que parece atravessar o vidro traseiro, penetrar o estofamento gasto do meu assento e se enroscar na base da minha coluna cervical como uma garra de gelo. Cada vez que meus olhos, quase por instinto suicida, fogem da estrada escura à frente para buscar o reflexo no retângulo de vidro acima de mim, a confirmação é a mesma. 2 círculos perfeitos, de um branco cirúrgico e opaco, mantêm a distância exata, milimetricamente calculada, para que eu nunca consiga identificar a marca, o modelo ou a silhueta de quem os conduz. É um jogo de perseguição estático, onde a velocidade parece ser uma ilusão de ótica, e o tempo se tornou uma fita de Moebius, enrolando-se sobre si mesma enquanto eu devoro quilômetros de uma rodovia que não parece levar a lugar nenhum conhecido. As mãos, agora coladas ao volante com um suor frio que torna o couro sintético escorregadio, tremem não de cansaço, mas de uma ressonância simpática com a vibração do motor, que parece gemer sob o esforço de uma fuga impossível. Eu acelero. O ponteiro do velocímetro sobe, ultrapassando marcas que deveriam me assustar em qualquer outra circunstância, mas a distância entre mim e aqueles faróis permanece absoluta, como se estivéssemos travados em uma engrenagem cósmica, onde o espaço entre nós é uma constante universal imutável. A estrada, essa cicatriz negra que rasga a floresta densa e silenciosa, tornou-se um corredor de pesadelos onde a lógica geométrica faliu. Eu conheço este trajeto, ou pelo menos pensava que conhecia, mas os marcos familiares, a velha serraria abandonada, o viaduto de concreto pichado, a curva fechada onde os pinheiros parecem se curvar sobre o asfalto, estão se repetindo em uma cadência hipnótica e errada. Eu passei pela mesma placa de sinalização enferrujada, indicando uma cidade que não deveria estar a mais de 10 quilômetros por 3 vezes nos últimos 20 minutos. E em todas as vezes, aqueles faróis estavam lá, imperturbáveis, desafiando a física, desafiando a minha sanidade. Não há o som de outro motor. O único ruído que preenche a cabine é o zumbido monótono dos meus próprios pneus cortando o ar e o som da minha respiração, que se tornou curta, sibilante, como se o oxigênio dentro do carro estivesse sendo consumido por algo faminto que viaja comigo, oculto nas sombras do banco do passageiro. Eu tentei apagar as minhas próprias luzes por um segundo. Um ato de desespero absoluto para ver se o mundo ao redor revelaria a verdade. Mas a escuridão que me engoliu foi tão absoluta, tão densa e primordial, que o pânico quase me fez perder o controle. Quando as acendi novamente, o brilho atrás de mim parecia ter ganhado uma intensidade nova, uma luminescência que não reflete, mas absorve.
O que acontece quando você percebe que a ameaça não está tentando te alcançar, mas sim te manter em movimento? Essa dúvida começou a corroer o que restava da minha compostura. Talvez aqueles faróis não pertençam a um veículo, mas sejam os olhos de uma entidade geográfica. Uma sentinela do nada que me obriga a continuar avançando para dentro de um vazio que eu mesmo ajudei a construir ao escolher esta estrada. Eu tentei reduzir a velocidade, testando a paciência do meu perseguidor silencioso. Diminuí para 80, 60, 40 quilômetros por hora, esperando que ele finalmente me ultrapassasse, que revelasse sua face de metal e vidro, que o motorista, quem quer que fosse, buzinasse em sinal de frustração e sumisse no horizonte. Mas ele não o fez. Ele reduziu junto comigo, mantendo a lacuna de 30 metros com uma precisão sobrenatural. É uma dança macabra de sincronia perfeita. Se eu travo os freios, ele para. A ideia de parar completamente no meio desta escuridão, com o motor desligado e apenas o estalo do metal esfriando para me fazer companhia enquanto aquela luz me encara, é um terror que meu instinto de sobrevivência não me permite testar. Eu sinto que, se eu parar, o carro de trás não vai parar. Ele vai continuar vindo, silencioso e inexorável, até que sua frente toque o meu para-choque e então... O quê? A fusão? A aniquilação? A atmosfera dentro do carro mudou. O cheiro de pinho e asfalto deu lugar a um odor metálico, acre, como ozônio ou sangue seco, algo que remete a hospitais antigos ou a salas de máquinas abandonadas. O rádio, que eu mantinha desligado na esperança de ouvir qualquer sinal de vida externa, começou a emitir um chiado estático, uma frequência baixa que vibra nos meus dentes e faz meus olhos lacrimejarem. Não é apenas ruído branco, há um padrão ali, uma modulação que soa como vozes distantes tentando atravessar uma parede de água gelada. Eu juro que ouvi meu próprio nome sendo sussurrado entre os picos de interferência eletromagnética, não como um chamado, mas como uma constatação. Ele ainda está dirigindo, parece dizer a estática. Ele ainda não percebeu. Percebeu o quê? Que a estrada sob meus pneus não é mais feita de brita e piche, mas de algo que cede levemente como carne? Que o céu lá fora, visível apenas nos breves momentos em que a luz dos meus faróis atinge a copa das árvores, não tem estrelas nem lua, apenas uma negrume que parece ter substância e peso? Minha visão periférica começou a me trair de formas cada vez mais agressivas. Eu vejo vultos que se desintegram assim que tento focar neles. Figuras altas, desguiadas, paradas no acostamento, cujos membros parecem longos demais para serem humanos, observando minha passagem com a indiferença de ídolos de pedra. E a luz. Ah, a luz atrás de mim. Ela começou a vazar para dentro. Não é mais apenas um reflexo no espelho. Ela está começando a rastejar pelas bordas das janelas, iluminando o interior do meu carro com um brilho pálido que transforma tudo em sombras alongadas e distorcidas. O painel de instrumentos, outrora familiar, agora parece uma face eletrônica estranha. Os números brilhando em um verde doentio que parece pulsar no ritmo do meu coração acelerado. Eu olho para o banco do passageiro e, por um milésimo de segundo, vejo uma depressão no estofamento, como se alguém invisível estivesse sentado ali, observando minha luta contra o inevitável. O pânico atinge um novo patamar, uma náusea visceral que sobe pela minha garganta. Eu não estou sozinho. Eu nunca estive sozinho desde que entrei nesta estrada. Aqueles faróis não são um perseguidor, são um holofote, e eu sou a presa em exibição em um palco de asfalto infinito. A exaustão começa a cobrar seu preço. Minhas pálpebras pesam como chumbo, e cada vez que eu pisco, o tempo parece saltar. Em um momento, estou em uma reta interminável. No próximo, estou saindo de uma curva que não me lembro de ter feito.
com os pneus cantando em protesto e o abismo da floresta me espreitando. E os faróis continuam lá. Eles se tornaram o único ponto fixo em um universo em colapso. Eu começo a questionar minha própria identidade. Quem era eu antes de entrar neste carro? Para onde eu estava indo? As memórias da minha vida antes parecem fotografias desbotadas pelo sol, imagens de uma realidade que não me pertence mais. Existe uma casa me esperando? Existe alguém que notará minha ausência? Ou eu sempre estive aqui, condenado a pilotar esta carcaça de metal através de uma noite perpétua, sendo pastoreado por uma luz que não tem origem e não tem fim? O pensamento de que eu possa ser um fantasma em sua própria jornada póstuma atravessa minha mente, mas a dor nas minhas mãos e o frio que corta meus ossos são reais demais para serem ignorados. Espíritos não sentem a cãibra nos dedos de tanto apertar o volante. Espíritos não sentem o terror de serem devorados pelo esquecimento. De repente, o carro atrás de mim faz algo diferente. Ele pisca os faróis. 1, 2, 3 vezes. O sinal é tão deliberadamente humano, tão agressivamente comum no trânsito cotidiano, que por um momento eu sinto uma onda de alívio irracional. É só um motorista apressado. Minha mente tenta racionalizar. Ele só quer passar. Mas o alívio é curto, substituído por um horror ainda mais profundo quando percebo que, ao piscar, a luz não revelou nada além do vazio. Não houve o brilho do asfalto entre nós. Não houve o reflexo na lataria de um capô. Foi como se o próprio vazio estivesse piscando para mim. E então o som começou. Não um motor, mas um grito. Um som agudo, mecânico, que parece vir de todas as direções ao mesmo tempo. Uma nota única e sustentada que faz os vidros do meu carro vibrarem até o ponto de quase estilhaçarem. Eu grito de volta, um som inútil e abafado pelo rugido sobrenatural que emana de trás. Eu sinto que a distância está diminuindo. Pela primeira vez em horas, os faróis estão se aproximando. Eles não estão acelerando de forma convencional. Eles estão se expandindo. O brilho está consumindo o mundo exterior, apagando as árvores, apagando a estrada, transformando tudo em um branco ofuscante que queima minhas retinas. Eu tento olhar para o lado, para qualquer lugar que não seja o espelho, mas a luz está em toda parte. Ela se infiltra pelas frestas das portas, ela emana do próprio rádio, ela parece estar saindo dos meus próprios poros. Eu estou sendo inundado por uma claridade que não traz iluminação, apenas cegueira e apagamento. O volante parece estar derretendo sob minhas mãos, ou talvez sejam minhas mãos que estão perdendo a solidez. A sensação de velocidade é vertiginosa, como se eu estivesse caindo para cima em direção ao coração daquele sol artificial que me persegue. Eu quero pisar no freio, eu quero parar este pesadelo, mas minhas pernas não respondem. Elas são parte do carro agora, parte do mecanismo de fuga que não pode mais fugir. No meio desse caos de luz e som, algo se torna claro. Os faróis não estão atrás de mim porque querem me alcançar. Eles estão atrás de mim porque são a minha sombra, uma projeção de algo que eu deixei para trás, algo que eu tentei esquecer em alguma curva perdida do passado. Cada quilômetro que eu percorro é uma tentativa de escapar de uma verdade que brilha com a intensidade de 1000 sóis. A estrada não é um caminho, é um julgamento. E o juiz está vindo, sem motorista, sem motor, apenas com a pureza terrível de uma luz que não conhece misericórdia. Eu olho uma última vez para o espelho antes que a brancura tome conta de tudo, e por um breve, terrível segundo, a luz diminui o suficiente para eu ver o que está no banco de trás do meu próprio carro. Não é um vulto, não é um monstro. É o reflexo de um rosto que eu não reconheço como o meu, mas que veste a minha pele com uma familiaridade obscena. Ele sorri para mim através do espelho e seus olhos. Seus olhos são os próprios faróis que me perseguiram durante toda a noite. A transição é lenta e agonizante.
O som do grito mecânico começa a se transformar em palavras, uma litania de pecados e falhas que eu pensei terem sido enterrados sob camadas de rotina e negação. A luz agora é uma presença sólida, uma parede de energia que empurra meu carro para frente, forçando-me a entrar em uma zona onde a matéria e a memória se fundem. Eu sinto o cheiro de fumaça, de borracha queimada e de algo que lembra flores de velório. A estrada à frente começa a se desfazer, o asfalto transformando-se em névoa, e eu percebo com um terror final que não há mais estrada. Eu estou dirigindo sobre o nada, sustentado apenas pelo ímpeto do meu próprio medo e pela luz que me empurra por trás. O que acontece quando a luz finalmente me envolver por completo? Quando não houver mais distinção entre o perseguidor e o perseguido? Eu ainda sou o motorista ou já me tornei o combustível para este pesadelo? A resposta está ali, a poucos metros de distância, crescendo, brilhando, devorando o resto do meu mundo enquanto eu me preparo para o impacto que nunca chega, mas que é sempre iminente. O ciclo não está terminando. Ele está apenas atingindo seu ápice, e eu sou o centro de uma tempestade luminosa que exige tudo de mim e não oferece nada em troca além da continuação da jornada. A escuridão era preferível. O silêncio era uma bênção que eu não soube apreciar. Agora só resta a luz. A luz e a certeza de que, não importa o quanto eu corra, ela sempre terá a distância exata para me manter exatamente onde ela quer. No limite do colapso, no coração da perseguição eterna. A luz agora não é mais um reflexo, é uma sentença de morte que queima o couro da minha nuca e transforma o interior deste habitáculo de metal em uma câmara de tortura luminosa, onde o silêncio é preenchido pelo zumbido elétrico de uma perseguição que desafia a própria física. Eu sinto o calor emanando do espelho retrovisor, um calor seco e estéril que não deveria vir de lâmpadas de xenônio ou halogênio, mas de algo muito mais antigo e faminto. Minhas mãos, outrora firmes no volante, agora são apenas garras pálidas e trêmulas, agarrando-se à única coisa que me separa do abismo negro da rodovia. O asfalto sob os pneus parece ter se transformado em uma fita infinita de desespero. Uma passarela de piche que me conduz diretamente para o coração de uma noite que se recusa a terminar. Eu olho para o velocímetro e a agulha oscila violentamente, ultrapassando os limites da segurança. Mas a distância entre mim e aqueles dois globos oculares incandescentes permanece matematicamente perfeita, uma constante universal que me aterroriza mais do que qualquer velocidade. O que está atrás de mim não é um veículo. Eu sei disso agora com uma clareza que só o terror absoluto pode proporcionar. É uma manifestação, uma fenda na realidade que se moldou na forma de um predador rodoviário. Se você estiver me ouvindo, se este relato de alguma forma escapar da distorção eletromagnética que está fritando o rádio do meu carro, saiba que a percepção é a nossa primeira e última armadilha. Eu achei que poderia fugir. Achei que se eu apenas mantivesse o pé no acelerador e os olhos fixos na linha branca, eu alcançaria a segurança da luz do dia. Mas o dia não vem. O relógio no painel está travado em um ciclo frenético de números que não fazem sentido. E as estrelas acima desapareceram, deixando apenas um vácuo opressor onde o céu deveria estar. O problema nunca foi a velocidade ou a distância, mas sim a natureza da própria estrada. Esta rodovia não liga uma cidade a outra. Ela é um purgatório linear, um corredor de asfalto desenhado para esgotar a alma antes de consumir o corpo. O conflito atingiu seu ápice quando percebi que, cada vez que eu tentava frear, as luzes atrás de mim brilhavam com uma intensidade que derretia a minha visão, forçando-me a continuar a corrida suicida. Eu sou o rato em um labirinto sem paredes, perseguido por um gato feito de luz branca e puro vácuo.
As perguntas que eu abri na minha mente agora se fecham como feridas infeccionadas. O que aconteceu com os outros carros? Por que os postos de gasolina que eu passo estão todos mergulhados em uma escuridão tão densa que parecem buracos negros na beira da estrada? A resposta é tão simples quanto cruel. Eles não existem mais. A partir do momento em que aqueles faróis apareceram no meu encalço, eu fui desvinculado do mundo dos vivos, da cronologia dos homens e das leis da matéria. Eu estou em um estado de transição, um não-lugar, onde a única realidade é o perseguidor e o perseguido. A progressão deste horror escalou de uma simples inquietação para uma agonia física. O ar dentro do carro está ficando rarefeito, impregnado com o cheiro de borracha queimada e ozônio, o cheiro do fim de todas as coisas. Eu tento gritar, mas a minha voz é abafada pelo rugido do vento que corta as frestas das janelas, um som que parece a voz de 1000 almas condenadas pedindo para que eu finalmente olhe para trás. Mas eu não posso olhar. Se eu olhar diretamente para a fonte daquela luz, eu sei que o círculo se fechará. No entanto, o padrão de interrupção ocorre agora. O rádio, que antes emitia apenas chiado, começa a sussurrar o meu próprio nome. É a minha própria voz, mas uma versão de mim que já desistiu, uma versão que já foi alcançada. O reengajamento com o medo é imediato. Eu sinto uma presença no banco de trás. Não é algo sólido, é um deslocamento de ar, uma pressão gélida que contrasta com o calor dos faróis. O retrovisor interno, aquele que eu tentei ignorar, começa a rachar. As fissuras se espalham como uma teia de aranha, distorcendo a imagem das luzes em centenas de pequenos sóis brancos que me cercam. Não há mais para onde ir. A estrada à frente começa a se curvar sobre si mesma. As árvores nas laterais se transformam em mãos esqueléticas que tentam agarrar a lataria do carro e o asfalto começa a se dissolver em um mar de sombras líquidas. O clímax desta jornada de pesadelo não virá com uma explosão, mas com uma revelação. Eu olho para o painel uma última vez e vejo o reflexo do meu próprio rosto. Eu não sou mais o homem que saiu de casa horas atrás. Meus olhos são 2 cavidades escuras. Minha pele está colada aos ossos e meu cabelo branqueou sob o efeito da radiação daqueles faróis. A grande revelação, o fechamento trágico de todos os ciclos, é que não há ninguém atrás de mim, porque o que está atrás de mim sou eu mesmo. É a minha própria sombra, projetada por uma luz que brilha do futuro ou do passado. Uma versão de mim que já morreu e está condenada a perseguir o eu presente até que ambos se tornem um só na escuridão eterna. Aqueles faróis não são de um carro. São os olhos da minha própria morte, manifestada na forma de um perseguidor incansável que utiliza a minha culpa, os meus erros e a minha pressa como combustível. O motor do meu carro começa a falhar. O som é um lamento mecânico, um estertor de morte que ecoa pelo vazio. Eu sinto as rodas perderem a tração, não porque o chão sumiu, mas porque o conceito de chão não faz mais sentido. A luz atrás de mim agora é tão brilhante que o interior do carro desaparece. O volante some das minhas mãos, os pedais desaparecem sob meus pés. Eu estou flutuando em um mar de brancura absoluta, uma claridade que não ilumina, mas apaga. Todos os pontos de interrogação foram respondidos com o silêncio final. A perseguição terminou porque o perseguidor finalmente me alcançou, ou melhor, eu finalmente parei de lutar contra a inevitabilidade do impacto. A conclusão é um payoff de vazio absoluto. Não há dor. Apenas a percepção de que a estrada sempre foi um círculo e que cada quilômetro percorrido era apenas um passo a mais em direção ao centro deste nada luminoso. Eu não sou o primeiro a percorrer este caminho e certamente não serei o último. Cada luz que você vê no seu retrovisor, em uma estrada deserta, cada par de olhos elétricos que parece segui-lo por tempo demais,
pode ser a sua própria sentença esperando para ser executada. A realidade é uma película fina e frágil, e o movimento constante é o que nos mantém colados a ela. Quando paramos ou quando somos forçados a parar, a película rasga. Eu estou agora do outro lado do rasgo. Onde antes havia medo, agora há apenas uma aceitação gélida. O brilho está me consumindo, integrando meus átomos a essa frequência de luz impossível. Eu sou agora parte da frota fantasma, um farol solitário navegando no mar da noite infinita, esperando pelo próximo motorista cansado, pelo próximo viajante que ousará olhar para o retrovisor e perguntar a si mesmo por que aquelas luzes parecem estar se aproximando tanto. Não há mais fuga. As janelas do carro estilhaçam para dentro, mas os cacos de vidro não caem. Eles flutuam como diamantes negros no brilho ofuscante. O teto do carro é arrancado por uma força invisível e eu sou exposto à vastidão do nada. O que eu vi no último segundo antes da consciência se dissipar foi a verdade nua e crua. O mundo que eu conhecia era apenas um sonho de movimento. A imobilidade é a única verdade, e na imobilidade a luz devora tudo. Sinto meu corpo se tornar imaterial, cada poro da minha pele absorvendo a radiação branca. Cada memória sendo desintegrada pelo calor daquela presença que agora preenche todo o meu campo de visão. Eu não sou mais um eu. Eu sou apenas o reflexo no espelho de alguém que ainda está por vir. A conclusão definitiva é que o medo de ser seguido é, na verdade, o medo de ser encontrado por si mesmo. Se você está ouvindo isso enquanto dirige, se sente que a escuridão ao redor está se tornando densa demais, e que as luzes atrás de você têm uma persistência sobrenatural, eu lhe imploro, não acelere. Não tente fugir. O que está atrás de você já sabe o seu nome, já conhece os seus pecados e já traçou a sua rota. O destino não é um lugar, é um encontro. E o meu encontro acabou de acontecer. O brilho é tudo o que resta. O branco é a cor final. O silêncio é a música definitiva. Apague as luzes, desligue o motor, deixe que o que está atrás de você finalmente o ultrapasse ou o leve. É inútil resistir ao que já foi escrito no asfalto com o sangue das suas próprias ansiedades. Se você chegou até aqui, se você sentiu o calafrio que percorre a espinha quando a luz branca toca o seu ombro, você sabe que não há volta. A estrada se fechou. O ciclo está completo. O que resta é apenas a vibração residual de uma existência que se perdeu na névoa luminosa. Não procure por mim nos registros de acidentes ou nas notícias de desaparecidos. Eu não estou mais em nenhum lugar que possa ser medido por mapas ou satélites. Eu sou o brilho no seu espelho. Eu sou a dúvida na sua mente às 3 da manhã em uma rodovia esquecida por Deus. Olhe para trás agora. Olhe bem no fundo daqueles faróis que se aproximam. O que você vê? Sou eu? Ou é você mesmo cansado de fugir, pronto para finalmente ser luz? A jornada termina aqui, no exato ponto onde ela começou, no reflexo infinito de uma alma que descobriu que o vazio é a forma mais pura de claridade. Agora, feche os olhos e deixe que a luz termine o que começou. A perseguição acabou. Você chegou ao seu destino. O que acontecerá agora não pode ser dito com palavras, apenas sentido na ausência total de som. O que resta é a chamada final para o despertar ou para o esquecimento eterno. E você? O que fará quando os faróis atrás de você finalmente pararem de segui-lo e se tornarem parte de quem você é? Olhe para o espelho. A resposta está lá, brilhando mais forte do que nunca. Não há ninguém atrás de você, só há a luz. E a luz é você.